Olha, engraçado, né? Eu e a Luma não combinamos a palavra. Mas o Espírito é um só, né? Isso é legal. Amém. E que ela pregou na palavra inicial sobre a disciplina, sobre obedecer ao Senhor, né? E eu vou continuar, então, o que ela falou aí, porque o título do título da minha palavra é A Recompensa da Obediência. Amém. Deus é incrível. E para isso nós vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 15, 16 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar. O meu está diferente, né? Para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Observa que, desde o início, isso aqui é Gênesis capítulo 2, na criação do homem e da terra, e desde o início Deus demanda coisas para o homem e instrui o homem acerca do que ele deve fazer e do que ele não deve fazer. Então, desde o início, Deus orientou o homem e disse: faça isso, cuide do jardim, não coma da árvore. Observe que desde que Deus criou o homem, Deus instruiu o homem. Desde o início, não é? E o legal é que, mesmo o homem tendo caído, Deus continua instruindo o homem. Eu amo esse versículo que está lá em Jó, e eu sempre uso para quem fala assim: Deus não fala comigo. Já viu? Você já falou isso? Deus não fala comigo? Né? Você nunca, pastor, nem quando você se converteu, não é possível. Eu já. Então, sempre tem, né? Quando a gente está em crise, Deus não está falando comigo. E a verdade é que, desde o início, Deus instrui o homem. Só que lá em Jó, capítulo 33, versículo 14, fala assim: a verdade é que Deus fala. Ora de um modo, ora de outro. Eu amo o final. Mesmo que o homem não perceba. Mesmo que ninguém perceba. E aí, olha o que fala. Em sonho e visão durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Ele pode falar no ouvidinho. E aterrorizá-los com advertência. E por que o homem, Deus fala? Olha o 17. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Olha o 18, melhor ainda. Por que Deus fala? Para prevenir da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, desde o início, Deus dá instruções para o homem. E o mais interessante é que as instruções de Deus é para prevenir o homem, 17, das suas más ações. As instruções de Deus é para prevenir o homem, livrar ele do orgulho. 18, as instruções de Deus era para preservar ele, a cova da sua alma. Então, desde o início, Deus instrui o homem. Amém? Vou dar um exemplo para vocês. Apesar de eu conhecer a cidade, Brasília, e sempre fazer o mesmo trajeto, depois que eu mudei para o Guará, bem quando eu mudei, eu saio ali pela IPTG e tem muito engarrafamento, por conta das obras. E eu vou muito para o Sudoeste, porque eu trabalho lá, meu crossfit é lá. E o horário que eu vou, geralmente, está engarrafado. E aí, agora com chuva, então, piora, né? Até que a obra deu uma melhoradinha. Mas pode acontecer alguma coisa que eu não estou vendo lá na frente e um caminho tem uma batida. E aí está lá parado, um caminho que eu sempre faço, e aí tem um caminho estratégico. Então, para eu chegar lá na clínica, tem várias formas. Eu posso ir dentro do Sudoeste, eu posso pegar ali a Épia. E eu gosto de pôr no GPS, por quê? Porque o GPS sabe.
Ele sabe se teve uma batida, ele sabe o que aconteceu, ele sabe. E aí ele vai me dizer qual é a melhor rota. E é engraçado que a gente sabe o nosso próprio entendimento, né? Eu sei a rota que eu sempre vou mesmo colocando GPS. E aí, de vez em quando, raramente, acontece o GPS mandar eu ir por outro caminho. E eu, teimosa, apoiando. Eu não sei para que eu ponho o GPS, né? Se é para eu ver uma eventual fatalidade ali, eu não sigo o GPS. Não, tá nada a ver, esse negócio está errado. Sempre me ferro. Gente, sempre. Desculpa a minha palavra. Sempre. Não, o GPS está falando que esse aqui é por esse caminho? Não, mas o caminho que eu sempre vou é esse. Eu sempre está lá e eu realmente chego atrasada. Sempre. Assim somos nós com Deus. Deus é o GPS que já sabe o que está lá na frente, sem a gente mesmo saber. E a gente, no nosso próprio entendimento, não, eu vou do jeito que eu sei. Eu posso escolher. Eu tenho a instrução do GPS. Eu posso escolher obedecer ou não. Vamos obedecer o GPS. Amém? No domingo agora, eu preguei sobre relacionamento com Deus, né? E a gente querer um relacionamento com um Senhor tem que ter obediência. Não tem como. Efésios 5:17 fala o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Posso dar uma boa notícia para mim e para você? Jó, capítulo 33, versículo 14, fala o quê? A verdade é que Deus sempre fala. Efésios 5:17 fala: procurem compreender a vontade do Senhor. O que fala lá em Jó? A verdade é que Deus sempre fala. Então, Deus vai falar para nós qual é a vontade dele quando nós estamos em relacionamento com ele. Mas cabe a nós obedecer ou não. A obediência é a base central do nosso relacionamento com Deus. Sem obediência, não tem relacionamento com Deus. Mas sabe qual é o ponto? Que as pessoas têm um pseudo relacionamento com Deus. Mas vocês sabiam que sem obediência, né? Relacionamento sem obediência, sabe qual é o nome? Sacrifício. Relacionamento. Quantas pessoas eu conheço, gente? Vocês devem conhecer também. Extremamente, que ora mais que a gente. Eu conheço, eu fico, gente, se eu orasse tanto assim, eu veria anjo. Né? Vocês já viram? Nossa, eu veria anjo. Nossa, sério mesmo. E você vê que não tem a vida transformada. Às vezes é porque eu tenho um relacionamento de sacrifício. Às vezes a pessoa está orando. O que fala lá em Jó, capítulo 33? A verdade é que Deus sempre fala. Aí a pessoa não obedece o que Deus fala. Aí como é que previne o homem da cova? Não previne, Deus está falando. Mas não previne. Eu estou pondo no GPS também. Amém que eu tenho o GPS. Imagina se eu não tivesse. Mas do que adiantou o GPS se eu não seguir as instruções? É a mesma coisa. O que adianta eu estar lá em relacionamento com o Senhor, o que é muito bom, e quando o Senhor me fala algo que eu tenho que transformar, eu não faço? Não adiantou nada o seu tempo de relacionamento. Não é relacionamento. E aí, é bem interessante, porque lá em Tiago, o Senhor ensina para a gente como que funciona o pecado. Lá em Tiago vai falar o seguinte: não digam que Deus tenta vocês. Não diga. Porque a verdade é que a Deus não tenta ninguém. E aí lá continua: vocês são tentados pelos seus maus desejos. E esses, quando concebidos, dá luz ao pecado. Então, por que eu peco? Eu peco porque eu tenho mau desejo. Mas o mau desejo não é pecado. O pecado é quando o meu desejo é concebido. E aí eu peco. Certo? E aí é muito interessante que a gente entenda quais são os meus maus desejos. E também é muito interessante que a gente entenda a nossa natureza. Porque se eu entender, a Luma leu um versículo aqui, eu não lembro, foi em Salmos que ela leu aqui, né? Que ela falou que o Deus conhece o homem e sabe que o homem vem do pó.
Então, Deus conhece a nossa natureza. E para a gente aprender a lidar, eu falo assim para os meus pacientes, eu falo bem assim, você nunca vai vencer você mesmo. Você só vai vencer se você saber como seu cérebro funciona. Porque o seu cérebro é mais forte que a sua motivação. Vou ser mais clara com vocês. Eu quero emagrecer. Mas o meu problema é comer doce. Aí, vou falar para você o contexto dessa pessoa. O contexto dessa pessoa é o seguinte. Ela acorda, não toma café da manhã. Aí, ela vai lá, faz um almoço que não tem nenhuma fibra, não tem nenhuma salada, só tem arroz e carne, um feijão, aquela comida amarela, né, que não tem nenhuma cor, e um purê de batata. Quando não tem fibra, a comida vai ser digerida facilmente, então o estômago dela vai ficar vazio facilmente. Tradução, ela vai ter fome. Aí, o que acontece? Essa pessoa tem um trabalho extremamente estressante, e aí, quando a gente tem um dia extremamente estressante, é normal do nosso cérebro sentir prazer, ou estresse. E quando o nosso cérebro está estressado, ele busca prazer. Essa pessoa não faz nenhuma atividade física, e aí ela só encontra prazer no quê? Já que não tem atividade? No doce. E aí na casa dela, ela também não se ajuda. Quando ela vai ao mercado, ela vai lá e compra um monte de chocolate. E ela ainda pensa, eu não vou comer. Engraçado isso, né? A pessoa comprou um monte de chocolate para casa, pensando que não vai comer. Aí ela chegou estressada. Não comeu fruta, não comeu fibra. Tá com fome, porque não comeu café da manhã, não lanchou, só almoçou. Você acha, de verdade, que essa pessoa não vai comer o doce? A primeira coisa que ela vai fazer quando ela chegar em casa, é normal, ela vai comer doce. E isso não é porque ela não é motivada. Isso é porque ela fez tudo que o corpo dela precisava para comer o doce. Agora, se eu não quero comer doce, eu faço um bom café da manhã, eu coloco fruta, eu faço um almoço cheio de fibra, eu faço um lanchinho da tarde, eu faço uma atividade física para me desestressar. Eu e o pastor estavam lá de manhã, né? Eu estava na minha esteirinha e ele estava do lado, lá na academia. Estou vigiando, estou vigiando. Para eu relaxar. Eu vou no mercado e não compro doce. Vocês concordam que a chance de eu não comer o doce é menor? Então, se eu sei como o meu cérebro funciona, eu vou fazer de tudo para que eu não tenha um momento que eu vá comer o doce. O que isso tem a ver? Eu não quero pecar, eu quero agradar a Deus. Então, eu tenho que saber como que funciona a minha natureza. E aí, isso aqui é muito interessante. Porque se vocês observarem, o homem, ele erra as mesmas coisas desde o princípio, gente. Desde o princípio, o homem erra as mesmas coisas. Quem lembra de Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus não queria colocar um rei, mas o povo queria ser igual aos outros povos e queria um rei. Aí Deus foi lá, vocês querem um rei? Então eu vou dar um forte, alto, bonito. Escolheu Saul. Só que Saul desobedeceu a Deus. E aí o profeta, que era a voz de Deus, falou o seguinte. 1 Samuel 15, 22. Se você conseguir bem rapidinho, que eu vou ler alguns versículos em livros diferentes. Olha o que Samuel falou para Saul, desde o início da Bíblia. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Perguntou para Saul. Saul, o que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Agora, depois veio Davi. E Davi, ele escreveu a maioria dos salmos. E essa é a principal diferença de Davi para Saul. Porque Davi, ele foi mais inteligente, né? Ele entendeu como Deus funciona. Os dois pecam igual, é igual ao nosso cérebro. O meu cérebro e o cérebro do Mateus é igual. Se eu souber como ele funciona, o meu cérebro, eu consigo fazer ele funcionar melhor e ele não me sabotar. Davi entendeu o que é que Deus gosta. Então, ele era o homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fala lá no Salmos 40, versículo 6. Samuel falou para Saul. Davi já pegou. Olha o que Davi falou. Sacrifício e oferta não pediste.
Mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Tradução, o Senhor não está querendo sacrifícios. E se você continuar lendo esses salmos, ele fala que ele se agrada na lei. Obediência. Lá no Salmo 51, quem não conhece, o Salmo de arrependimento, que também Davi escreveu, lá no versículo 16, ele fala novamente, não te deleitas em sacrifício, nem te agrada em holocaustos, que é o sacrifício queimado, senão eu os traria. Eu li um livro muito legal, que se chama Os Prazeres de Deus. E nesse livro fala o que Deus tem prazer. E lá fala, Deus tem prazer no seu nome, e é verdade. De quantas vezes no Antigo Testamento Deus fala assim, eu não farei isso pelo meu nome. Não destruirei Israel pelo meu nome. Várias vezes ele fala isso. Ele tem prazer no seu filho, Jesus. Esse é meu filho amado, com quanto me agrada. Deus tem prazer na fé. Deus tem prazer na obediência. E se nós somos servos do Senhor e queremos agradar o Senhor, eu preciso saber, né? Vamos lá. Eu quero dar um presente para Maria. Quero agradar a Maria. Eu preciso saber que a Maria gosta. Concorda? E se eu quero servir ao Senhor, o que Deus gosta? Salmo 51, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos. Senão, eu traria, Senhor. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Oh, Deus não despreza. Só que o povo não entendeu isso ainda, só Davi. E aí o Senhor teve que levantar o profeta Isaías para falar a mesma coisa. E Isaías capítulo 1 começa falando exatamente isso. Lá no versículo 11. Olha o que Deus está falando para nós. Por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos. Aí pula lá para o 13. Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias. Será que Deus está assim com a igreja hoje? A assembleia é o quê? A reunião dos santos. Será que Deus está assim? Deus tinha pedido esses sacrifícios. E agora ele repugna. Ele detesta uma coisa que ele próprio pediu. Porque é um sacrifício sem isso aqui, ó. Obediência. Aí lá no versículo 15, ele fala assim. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Vocês sabiam que a única oração que Deus não escuta é a do desobediente, né? Está na palavra. Eu não gosto daquela música. Deus não rejeita a oração. É mentira. Essa música é mentirosa. O que foi que vocês estão rindo aí? Deus rejeita sim. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Isso aqui é rejeitar. Ninguém mais vai conseguir cantar a música, né? O resto da música é muito boa. Essa parte eu não gosto. Tem que ser bíblica as músicas, não é? Mesmo que orem mais, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Aí 16 fala o que Deus gosta. Lavem-se. Limpem-se. Removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. O povo não entendeu. Aí teve que vir Oséias de novo. Para falar a mesma coisa. Oséias 6:6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios. E conhecimento de Deus em vez de holocausto. Vocês estão vendo que desde o início, essa é a natureza do homem? É mais fácil sacrificar do que obedecer? Sabia? A nossa natureza é muito mais fácil. Sacrificar, o homem está na história toda dele fazendo isso. E Deus avisando. E aí Miqueias falou a mesma coisa. Isso é o Antigo Testamento, Andara. É? Olha o que Jesus falou. Mateus 9:13. Estava falando para os fariseus.
Vamos aprender. Jesus está falando assim, ei, vamos aprender o que significa desejo, misericórdia e não sacrifícios? Aqui ele está citando Oséias 6,6, que a gente acabou de ler. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aí, de novo, lá em Mateus 12,7, Jesus fala assim, e parece até um lamento de Jesus. Ah, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Jesus está falando, ai, se vocês soubessem o que significa que eu desejo que vocês obedeçam, a vida de vocês ia ser tão mais fácil. Será que Deus não fala isso para a gente também? Sabe qual é a verdade? Por que que nós somos tão desobedientes? Desde o início de Gênesis até o final, o Senhor está falando a mesma coisa. Eu não quero sacrifícios. Eu quero obediência. E aí em Tiago fala, né, que os meus maus desejos me levam a pecar. A raiz da obediência tá lá de desobediência está lá em Gênesis também. Vamos ler rapidinho? Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. A serpente perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu, a serpente. Não fica falando com Satanás não, né, gente? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Próximo. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Próximo. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí o último, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente para os olhos, desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu e deu para o seu marido também. Ó o versículo 5, tá? Por que nós somos tão desobedientes? Olha o que está na nossa natureza. Deus sabe que a serpente falando, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Aí em negrito, e vocês serão como Deus. A raiz da desobediência é eu querer ser como Deus. Quando a serpente falou isso, ela começou a olhar mais a fundo para a fruta e falar, nossa, ela é bonita, hein? Agradável aos olhos, né? O que chamou a atenção de Eva e ela começou a olhar diferente para o fruto é ser como Deus. E se você observar a desobediência, é exatamente isso. No início, eu falei que o Senhor instrui o homem para dizer para ele o que é melhor. E quando eu sou desobediente, eu estou dizendo, não, eu sei o que é melhor. Não é Deus, sou eu que sei o que é melhor. Deus decide, não, eu decido. Deus sabe o que é melhor, não, eu sei. Deus fala que é por ali, não, eu sei qual é o melhor caminho. Se eu sei algo que não é o que Deus está falando, eu sou o Deus. Então, a raiz da desobediência e o motivo pelo qual Deus odeia a desobediência. A Bíblia toda é falando sobre a desobediência. É porque a desobediência revela quem é o Deus da nossa vida. E somos nós. Eu coloquei no GPS. Não, eu sei o melhor caminho. Eu sou melhor que o GPS. Não é? E o GPS sabe que eu não sei. Isso é o mais engraçado, gente. Olha como nós somos. Se o ser humano gostasse de estatística, ele seria mais obediente, sabia? Porque a estatística é de 100%. O pastor, né, depois que eu fiz a cirurgia, eu vou falar rapidamente sobre a minha cirurgia, que Deus pediu para eu fazer. Ele falou assim, foi muito engraçado. Estava lá na casa dele e falou assim, você descobriu o segredo, né? Ou você obedece ou você se lasca. Não é? A estatística é 100%.
ou você obedece. Não tem um que não se lascou, que foi desobediente. Não tem. Não tem. Não existe. E se a gente gostasse mais das estatísticas e prestasse mais atenção na história, a gente ia ser mais inteligente. E aí, põe aí Romanos 12 para mim, capítulo 1. Romanos 12, versículo 1. Olha o que fala. É lindo esse versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes, aqui é Paulo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Dandara, mas Deus não quer sacrifício, quer obediência? Sim, sacrifício vivo é o quê? Deus, sou 100% sua, é tudo teu. O que o Senhor quer? Tal coisa? Eu faço. Isso é sacrifício vivo, é 100% de obediência. E o legal, né, é que antes do sacrifício você oferecia outras coisas. O sacrifício de obediência é eu me oferecer. É eu falar que o Senhor é Deus e não eu. E eu fazer o que o Senhor está mandando fazer. Sacrifício vivo é obediência radical. E afinal, o que o Senhor quer que eu faça? Está no versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o X da questão. Aqui está o X da questão. Deus não nos promete uma vida de luxo, carro de luxo, casa de luxo. Mas sabe qual que é o maior luxo hoje na Terra? É isso aqui, ó. Está funcionando bem, né? E quem tinha isso? Os discípulos. Vocês já perceberam? Os caras estavam lá na prisão, sendo espancado, esculachado. E estava lá, ó. Bem, hoje, se meu trabalho está um pouquinho pesado, se alguém me fala um não, se eu tenho uma frustração, isso aqui, estou com depressão, quero morrer. Não é? A paz que excede todo entendimento e, na verdade, a presença de Deus é o maior luxo que a gente pode ter. Mas, se você olhar nesse versículo, o Senhor fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Tradução, obediência, né? Renova a mente com o que o Senhor está mandando. Isso aqui mata a maioria das pregações aí hoje em dia. Isso aqui mata a maioria das pregações hoje em dia. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer? Deus vai ali, só que antes, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se com a renovação da sua mente. A recompensa da obediência é você ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Até porque em Efésios 3:20, Deus fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Só que isso só vai acontecer se você tiver uma vida de obediência. Irmãos, é tão bom obedecer. Eu digo isso com muita convicção, porque eu passei por uma estação em que o Senhor foi bem engraçado. Ele começou a me pedir algumas coisas. E eu fui numa sala profética lá na Ir. E uma menina, contei até para Maria, uma menina falou bem assim para mim, né? Eu vejo... Eu começo a rir, gente. Eu falo, Deus, só o Senhor mesmo, né? Porque não é possível. Aí ela, eu vejo o Senhor pedindo algumas coisas para você. São coisas lícitas. É uma fase de obediência. Eu, é mesmo? É mesmo, Deus? E Deus fala, né? Só para comprovar, né? E isso é muito interessante, porque você já sabe, Deus pediu para eu me mudar, eu fui para o Guará, e foi muito difícil a minha mudança para a minha cabeça, foi muito difícil. Hoje eu fico pensando, meu Deus, foi ridículo, algo era tão ridículo, era só mudar. Só que Deus me ensinou muitas coisas nesse processo, sobre obediência. Primeira coisa, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mudar para o Guará foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não consigo explicar para vocês, mas não é que era ruim na casa da tia, era muito bom.
Mas estar no lugar que Deus manda você estar é muito bom, é muito melhor, é muito melhor. Só que nesse processo de me mudar, uma coisa que eu percebi, Satanás sabe o benefício da obediência. Ele sabe. E ele não quer que você obedeça. Ele não quer. Então, ele vai fazer de tudo para que você não obedeça. Eu comecei a ter vários pesadelos. A Júlia começava toda hora me falando, aqui assaltam muito. E eu sou meio assim, né? Aqui, Guará é muito perigoso. Hoje em dia é engraçado, gente, eu não estou entendendo isso, sério. Eu fico, Deus, é o bicho mesmo. Porque antes de eu me mudar para o Guará, toda hora alguém me falava, o Guará 1 tem muito assalto. O Guará 1 é muito perigoso. Nossa, a vizinha foi assaltada 2 vezes. Aí depois que eu me mudei, todo mundo que fala do Guará 1 fala, nossa, aqui é muito de boa. Camila, esses dias, não é? Nossa, aqui não tem nada. Por que não me falaram isso antes, né? Não, juro pra vocês, eu fico, Deus, como pode? Eu falei, Deus, tem alguma coisa boa nesse negócio aqui, porque não é possível. E depois que eu me mudei, aí, né, os pesadelos acabaram, tudo acabou, né? Porque já perdeu, ele vai tentar fazer outra coisa, né? E teve isso. E aí, depois, só que eu falo, qual foi o meu problema? Eu demorei muito para fazer isso. E a gente que escolhe quanto tempo que a gente vai levar para obedecer a Deus. E aí, depois, Deus, ele não fala os benefícios para você antes de você fazer, porque ele quer que você tenha fé e confie nele, que ele tem o melhor. E Satanás vai colocar tudo na sua cabeça, de que você vai perder coisas se você obedecer. Então, nossa, eu vou perder as coisas. Na minha cabeça, era a pior coisa do mundo eu sair do lado do meu trabalho. E hoje é super de boa, não teve nada a ver. Deus me deu um carro. Né? Olha isso, Deus me deu um carro. Ah, mas do lado do meu CrossFit eu vou sair. Tarará. Hoje eu não pago nada no CrossFit. Deus me deu a bolsa de 100%. Antes eu pagava R$100. E aí, quando eu vi o benefício, eu comecei a me arrepender muito. Eu falei, Deus, me perdoe por ter demorado a te obedecer. Me perdoe. A próxima vez, aí eu falei assim, que o Senhor me pediu uma coisa, eu vou fazer na mesma hora. Aí a gente abre a boca, né? Aí Deus falou assim, tira o silicone. Aí eu, na mesma hora. Aí eu, tá bom, vou fazer na mesma hora. Porque eu sei, eu aprendi com essa mudança de casa, que Deus tem o melhor para mim. E que quando eu obedecer a Ele, eu sei que eu vou ser recompensada, eu sei que eu vou crescer espiritualmente, e eu sei que Deus vai estar me livrando de muitas coisas. E aí, para testemunhar, acelerando o processo. Gente, eu não quero associar uma coisa a outra, mas Deus, ele tem muito prazer em nos agradar e nos abençoar. Muito prazer em nos abençoar. Ele tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não é? Só que a maioria dos cristãos não provam isso. Porque a desobediência trava as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus que Deus dá para nós, por mais que a gente fique feliz, não serve para nós. Deus me deu um carro, mas isso é para o reino, entende? De alguma forma isso vai refletir para o reino. Um exemplo, eu estou testemunhando aqui. Está refletindo para o reino. Depois que eu me mudei, Deus me deu o carro. E quando presta atenção, quando Deus falou, tira o silicone, Deus me deu um médico, né? Tem um testemunho com a Maria aqui, foi impressionante. Foi tipo assim, eu orei, Deus respondeu na mesma hora. Só que era um velhinho de 75 anos, né? Aí eu estava meio assim, meu Deus, um velhinho de 75 anos. Não, você tem menos. Você tem menos. Aí eu falei, Deus, mas tá bom, o Senhor falou que então eu vou. Aí, beleza, estava lá, ele falou, vou levar um médico auxiliar. Aí eu, tá bom. Gente. O médico auxiliar a Vivi conhece, especialista de explante em Brasília. Especialista.
Ele já fez mais de 400 implantes, quer tirar a prótese, né? É Deus. Deus me colocou. E eu tenho certeza que eu paguei menos porque eu paguei pro velhinho. Se fosse para pagar diretamente pro cara, ia ser muito mais caro. Entendeu? Deus me colocou, me levou ao especialista de explante. E pasmem, eu estava com muito medo de como ia ficar, porque você tira um negócio grande de um local que era pequeno. Eu não sei o que eles fizeram. Na verdade, eu até sei, né? Foi um negócio lá que... Hoje, ficou melhor do que era antes de eu colocar a prótese. É Deus. O doutor, ele tentou me convencer de 1 milhão de formas a não fazer. Ele falou assim... Ele perguntou, por que você vai fazer? Eu não consigo, gente. Se me perguntou, eu vou falar. Ele perguntou para mim, por que você vai fazer? Aí eu falei, porque Deus me pediu. Eu não consigo falar, não, é porque é isso. Foi Deus me pediu. Aí ele, você não sente nada? Eu não sinto nada. Eu não tenho nenhum problema, não sinto nada. É só por conta disso. Ele tentou me convencer de tantas formas. Ele, vai ficar igual uma velha. Várias vezes. Você tem certeza? Vai ficar um buraco. Aí lá pro médico, né? Tava eu, ele e o outro médico. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que ela vai colocar de novo. Até no último segundo, ele tentou me convencer. Eu falei para vocês que Deus me deu dinheiro, né? A cirurgia do explante ficou 3 vezes mais cara que o implante quando eu coloquei. 3 vezes mais cara. Claramente, gente, eu tive total discernimento espiritual no meu ouvido toda hora. Você vai pagar tudo isso? Foi 34 mil reais. Eu falei, Deus é mais caro que o meu carro. Mas o Senhor me deu dinheiro, então cala a boca, Satanás. Toda hora, eu pagando lá, você vai pagar tudo isso? Você vai pagar tudo isso? Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Só que eu aprendi lá na mudança de casa. Eu aprendi que é muito bom obedecer a Deus. E tem muitos benefícios de obedecer a Deus. E o tanto que eu fui atacada para não mudar de casa, vocês não têm noção, é porque eu contei só uma coisa, várias coisas. Eu falei, agora você vai calar a boca. Né? Porque não é a gente que tem que reagir. Lembra do deserto? Sou eu que tenho que reagir. Eu vou pagar sim, Deus me deu dinheiro. Eu vou pagar, foi Deus que me deu. Gente, Deus é tão incrível que Ele poderia ter pedido para mim sem me dar o dinheiro. E eu ia ter que obedecer igual. Mas até o trajeto para a gente obedecer, Ele faz. E aqui eu também poderia falar do meu relacionamento, né? Que é outra coisa que Deus destravou. Deus falou para mim. É porque a gente não quer ouvir. Mas que eu só ia casar quando eu me mudasse de casa. Eu sabia disso. Só que não, nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Olha como obedecer a Deus destrava as nossas bênçãos. Destrava a nossa vida. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou boazinha porque eu obedeço, não sou. Porque é o mínimo que a gente pode fazer é obedecer. E a gente só obedece porque Deus nos ajuda. E o Senhor nos capacita para isso. Mas quando você vive uma vida de obediência, você desfruta do melhor de Deus. Você nunca vai ter o melhor de Deus sem obedecer. Não adianta. Pode chegar 1 milhão de profetas e falar 1 milhão de coisas para você. Não vai. Não existe. Não tem como. Literalmente, a desobediência trava a sua vida. É como se fosse, às vezes, até uma libertação. Se você obedece ao Senhor, você começa a viver o que Ele tem. Infinitamente mais. E é verdade, é infinitamente mais mesmo. Eu nunca imaginei ter um relacionamento igual eu estou tendo. Nunca imaginei. E eu sei que isso é Deus. E aí, para finalizar, eu passei muito da hora, meu Deus. Deuteronômios 28, versículo 4. Olha como Deus recompensa o obediente. Não, é o versículo 1, 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor,
o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá. Gente, presta atenção. A obediência te leva a viver Efésios 3:20. Infinitamente mais do que você imaginou ou do que você pensou. Se você obedecer, olha o que ele está falando para a nação de Israel. Você estará acima de todas as nações da terra. Isso não é o máximo. Você estará acima de todas. Próximo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão se obedecerem ao Senhor. Às vezes a gente é meio burrinho, né? Para dizer, nós somos. Mas é porque nós queremos ser Deus. Olha o que a obediência faz por nós. Não é? A obediência faz isso. E não faz sentido. Às vezes eu fico, Deus, é só uma questão de inteligência. O silicone foi isso, assim que eu lutava com o diabo. É só uma questão de inteligência. Se eu obedecer, vai ser bom para mim. Se eu desobedecer, vai ser ruim. O que é 30 mil reais? Se o Senhor me deu... não contei a parte. Aí o doutor falou bem assim para a Luma. Ele terminou minha cirurgia e falou para a Luma. Eu sei, não foi Luma, que a sua irmã quis fazer por um motivo religioso. Ele tentou me convencer de todas as formas a não fazer. Mas foi muito bom ela ter feito. Porque tem uma películazinha atrás do silicone, poli não sei o que lá, que já estava se desfazendo toda. Estava mesmo. Ninguém via isso no exame. Hein? Não tem como ver isso no exame, porque eu fiz um exame. Não tem como. É algo bem assim atrás mesmo. É bom obedecer a Deus, né? Ele nos livra, Jó, capítulo 33. Ele nos livra da cova. Próximo. Se vocês obedecerem, o 3. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados na cidade. E abençoados no campo. Tradução, seus negócios serão abençoados. Os seus filhos serão abençoados. Eu falei isso aqui recentemente. Se eu desobedeço, quem está ao meu redor sofre. Se eu desobedeço, a igreja sofre. Se eu desobedeço, minha família sofre. A minha geração sofre. Mas se eu obedeço, os meus filhos vão ser abençoados. Então, além de ter bênção para mim, vai ter bênção para os meus filhos. Como também as colheitas. Até as vacas deles vão ser abençoadas. As vacas, as ovelhas. Meu Deus do céu. Tudo que eu pegar na minha mão vai ser abençoado. Próximo. Ou eu quero estar perto de quem obedece, né? Porque se obedece, o seu redor é abençoado. Cadê os obedientes ao Senhor? A sua cesta será abençoada. A sua amassadeira. Passa rapidinho. Quando entrar, quando sair, tudo vai ser abençoado. O Senhor vai derrotar todos os seus inimigos. Eles vão vir por um caminho, vão fugir por 7. O Senhor vai enviar bênçãos em tudo que vocês colocarem as mãos. Você quer que seus negócios sejam abençoados? Né? Cadê? Eu tenho muita raiva dessas pregações, de verdade, porque eu acho que coloca os crentes, limita os crentes. Por isso que eu falo tanto disso. Tudo que vocês colocarem a mão vão ser abençoados. Só metade do versículo, né? Só se obedecer. O povo vai ser santo, vai estabelecer, tarará, que continua. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados. Quer ser luz do mundo? Quer pregar? Quer que o povo se atraia pelo que você tem? Tem que obedecer. Próximo. Olha isso, gente. Não, sério. Já viu? Crente que não sai da prova toda hora. Prova é de Deus também, né? A gente sabe disso. Prova é de Deus. Mas sair é de Deus da prova também, né, pessoal? Ficar na prova, eu nunca vi isso. A prosperidade vai vir sobre vocês. Próximo. O Senhor vai abrir o céu. Meu Deus. O Senhor... Você quer mexer na natureza também? O Senhor tem poder na natureza, né? Chuva vai vir. Obedeça a Deus. Olha isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte.
Você vai ter tanto, olha lá, que você vai até emprestar para os outros. É obediência, próximo. Cabeça das nações, próximo. Deixa eu ver. Não se desviem. Aí, para finalizar, estamos acabando. Nossa, estou demais, né? Passando demais, meu Deus. Ó, isso aqui vai até os 60, mas eu não vou ler isso, não. Só o 15. Do 15 até o 19 aqui. O 15. Entretanto, se vocês não obedecerem o seu Deus e não seguirem, Deus é 880, né? Os seus mandamentos e estatutos que hoje dou, todas essas maldições sobre vocês os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade. Não tem muro, né? É aquela brincadeirinha. Não tem mais ou menos. Ou você vai ser muito abençoado, ou você vai ser muito amaldiçoado. Tá aqui. Ah, esse irmão tem que libertar. Não, tem que libertar não. Não tem que libertar. Tem que obedecer. Não é? É obedecer. Não é libertar, é obedecer. Próximo. Vai ser amaldiçoado tudo. É só maldição aqui, gente. Até o 66, aí, ó. Isso aqui eu fiz questão de deixar, porque é muito pesado. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. Isso aqui é muito pesado, gente. A minha desobediência amaldiçoa os meus filhos. Uau! É pesado. E o último, 19. Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e quando saírem. Essa pregação não é uma pregação de exortação, por mais que pareça, né? Sempre que a gente fala de desobediência, parece que é pregação de exortação. Na verdade, é tipo Monjaro, né? Pílula mágica para emagrecer. Monjaro. Pílula mágica para viver infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obediência. É só isso. Quer viver tudo de bom do Senhor? É só isso. Vamos orar. É só isso. Só isso, Dandara, é difícil. O inimigo faz ficar mais difícil. Mas se você ficar ali, ó, no seu secreto. Mas é porque na época eu não tinha aprendido isso. Mas o Guará é perigoso. Aí eu ficava com tanto medo que eu não conseguia nem orar. Sabe? Gente, ali é tão bom, meu Deus do céu. Aí eu já aprendi. Mas você vai gastar muito dinheiro. Deus, você está vendo? Deus, não. Aí você esquece o que o inimigo está falando, cala. É só... Aí fica mais fácil, né? Hoje eu estava, de verdade, agradecendo a Deus. Eu estava me olhando assim, né? Eu falei, nossa, Deus, tá bonitinha, né? É bom, né? Hoje eu estava lá vestindo a minha roupa com a Júlia e falei, caraca, Júlia, olha como é que tá bom. Olha como é que tá legal. Uau! Não, e todo mundo tem falado a mesma coisa para mim. Pessoas de diferentes nichos. Uma paciente aqui, uma amiga aqui, tipo, as pessoas que não se conhecem. Nossa, Dandara, você tá tão harmônica. Aí eu, papai. É muito bom. É difícil colocar em palavras como é bom o resultado, sabe? A gente só tem que provar. Igual os judeus falam. Não tem como explicar, não. Tem que provar. Vamos.